Entendendo a Bíblia em boa companhia para servir e salvar. Tema da lição da Escola Sabatina, Isaías, consolo para o povo de Deus, hoje falando sobre o nosso dever como cristãos de servir e salvar. Afinal, cristão é aquele que é imitador de Cristo, é o seguidor de Cristo. E foi ele quem disse lá em Lucas capítulo 9, verso 23, o que passo a ler. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Portanto, no caminho de Deus, nós devemos abrir mão de coisas. Nós devemos tomar a nossa cruz e fazer até mesmo como Simão, que carregou a cruz de Cristo. Os romanos tinham um poder fantástico. Eles tomavam qualquer um dos judeus ou qualquer um dos seus escravos, eles consideravam todos os seus dominados, os povos dominados, como escravos. E eles eram obrigados a carregar suas cargas. Bastava encontrar nas ruas e então ele entregava a sua mala, sua carga, e aquela pessoa, aquele cidadão, no caso Simão, o judeu, o israelita, carregou aqui a cruz de Cristo. Que privilégio nós tomarmos a cruz de Cristo e ajudarmos na breve caminhada dele. Naquela caminhada longa que ele fez, nós ajudamos brevemente num pequeno período. Essa nossa existência só tem utilidade se seguirmos o que ele mesmo disse também em Mateus, capítulo 20, do verso 20 até o 27. O pedido de uma mãe. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados pelo meu Pai. E segue a história daqueles que ambicionam os melhores lugares. Não sabiam eles que experimentariam também a morte? Aqui uma profecia de Jesus. Ele anteviu os fatos e percebeu que o que eles pediam, participar do seu reino, era também a participação na cruz. Ainda temos o verso de Isaías, que vamos lembrar o que Senaqueribe, o recado mal criado que Senaqueribe mandou, o rei da Síria, mandou através do general Rabsaqué para o rei da Judéia, né, o rei judeu. Ali estava Acaz, um rei malvado, recebendo um recado. E depois veio então o seu filho. E esse filho que enfrentava então o seu pentaneto, aliás, desculpa, Jeroboão, passaram vários reis, então veio e afronta a Senaqueribe. E ele manda o seguinte recado, Isaías 3, verso 6. Pois veja agora você que está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. Que verdade era essa que Senaqueribe estava dizendo? O povo de Deus não podia confiar no Egito para sua proteção. Só tinha um caminho, a proteção com Deus. Não o caminho de Acaz, que escolheu proteção entre meio aos assírios e aos seus ídolos. Acabou encontrando um final triste. O tema de hoje trazido reporta vários textos que eu faço questão de ler, porque são a expressão máxima do que quer dizer a gente seguir a Cristo em todos os caminhos, para até segui-lo quando formos recebidos pelo Pai. Porque depois da sua crucifixão, na sua ressurreição, ele disse a Maria: não me toques, porque ainda não fui ao Pai. Ele foi ao Pai, se apresentou, o sacrifício dele por mim e por você foi aceito. Vamos orar? Gratidão, meu Deus, gratidão por todos os passos a que nos tem orientado a dar, pelo Jesus. Graças a Deus por Jesus que morreu em meu lugar e que está preparando um lugar para nós todos. Senhor, abençoa todos que estão participando desse programa, dando-lhes a confiança do seu cuidado e carinho, em nome de Jesus. Amém. Pois então, João Batista relembrou a profecia relativa a Messias. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos
e pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor e consolar a todos os que choram. Isaías 61, 1 e 2, você também tem que consolar os que choram, prestando-lhes os devidos alimentos dos quais necessitam para viver nesse mundo, o consolo nos momentos de agonia. As obras de Cristo não somente estavam ser ele, não somente atestavam ser ele o Messias, como indicavam a maneira pela qual se havia de estabelecer o seu reino. Foi revelado a João a mesma verdade que se a demonstrou a Elias no deserto, quando um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, Deus falou ao profeta com um som de um suave sussurro. 1 Reis 19, 11 e 12. Assim Jesus devia fazer sua obra, conforme essa profecia, não por meio da queda de tronos e reinos, não com pompa ou exibição ou exterior, mas falando ao coração dos homens mediante uma vida de misericórdia e abnegação. Ellen White dizendo no Ciência do Bom Viver, livro, a página 35 e 36. E depois segue ainda ela ensinando: nenhuma preocupação egoísta faria parte de sua vida. A hora que o mundo atribui à posição, à riqueza, ao talento, à honra que o mundo atribui à posição, à riqueza, ao talento, seria estranha ao Filho de Deus. O Messias não usaria nenhum dos meios que as pessoas empregam para conseguir submissão ou mensagem. Sua completa renúncia de si mesmos foi predita nas seguintes palavras. Sobre Jesus, o profeta Isaías disse: não clamará, não gritará, não fará ouvidos na praça a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Aqui a profecia de Isaías lá atrás se repete falando sobre a cana quebrada, na qual se apoiam as pessoas furando a mão. Com certeza, os judeus deviam lembrar da escravidão, ainda das histórias da escravidão no Egito, dos seus antepassados, de como juntavam ali o barro, o betume, a palha para pôr nos tijolos e então espetavam ali os seus corpos nas canas, pequenos feixes como se fosse ali um papiro mais endurecido, não como um bambu, nem como uma cana, no entremeio dessas coisas, rachado ao se apoiarem por os pés ou com as mãos, perfuravam. Essa dor lhes trazia a lembrança então a promessa de um Salvador que não esmagaria a cana, que não faria discursos em praça para se promover. O Salvador devia se portar entre os homens em marcante contraste com os mestres dos seus dias. Em sua vida não se testemunharia nenhuma discussão exaltada, nenhuma adoração ostensiva, nenhum ato realizado para ganhar aplausos. O Messias estaria oculto em Deus, e Deus seria revelado no seu caráter, no caráter de seu Filho. Sem o conhecimento de Deus, a humanidade estaria para sempre perdida. Sem o auxílio divino, homens e mulheres se afundariam cada vez mais. A vida e o poder seriam concedidos por aquele. A vida e o poder seriam concedidos por aquele que fez o mundo. As necessidades do homem não podiam ser satisfeitas de nenhum outro modo. Ellen White, no livro Profetas e Reis, páginas 692 e 693. Dessa coletânea ainda abstraio o comentário que Ellen White fez no Comentário Bíblico Adventista, volume 4, página 1146. Com ele termino. Cristo viu a obra dos sacerdotes e governantes, os aflitos, angustiados. Precisamente aqueles que precisavam de ajuda eram tratados com palavras de censura e repreensão. Mas ele se abstinha de falar qualquer palavra que pudesse esmagar a cana quebrada. Ele queria reacender o pavio fumegante da fé e a esperança e não apagá-lo. Como pastor, queria apacentar seu rebanho. Queria recolher os cordeirinhos e levá-los ao peito. Entre seus braços é o que diz a palavra inspirada. A vontade do Salvador, portanto, é levar-nos em seus braços. Você está preparado? Você está servindo para salvar os teus semelhantes, os teus parentes e amigos? Você e eu estamos esperando dessa comunhão capaz de salvar. É o amor de Cristo que nos contamina e dessa contaminação nós contagiamos o mundo
levando a luz a todos. Acabas de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Assista também 5 Minutos Vem Entende, ao ar todos os dias com você, um breve resumo desse programa. Que Deus te abençoe, te guarde, te guie nos seus caminhos, para que você não se afaste do caminho das pegadas de Jesus, de servir. Lembremos, um pouco antes de morrer, Jesus lavou os pés de Judas. E por esse exemplo, quantos traidores têm se tornado ao nosso Salvador? Tem se arrependido, tem visto uma vida de exaltação dos nobres pregadores do Evangelho que se enriquecem como falsos profetas e visto o exemplo de Cristo, aquele que a todos serviu. Que Deus te abençoe, ele repartiu o pão e parta com você também.